Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E os tópicos são ressurreição e reencarnação. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. E nas instruções dos Espíritos, limites da encarnação, a necessidade da encarnação. Aconselho demais a leitura, é um capítulo longo que nos esclarece o motivo da encarnação, qual é a necessidade e quais são os limites que não existe da encarnação. O tempo é livre segundo nossas escolhas. 15ª parte, vamos conversar um pouco mais sobre este capítulo fantástico. Só se pode dizer se algo é bom ou ruim quando você o conhece ou o experimenta. Então, o bem e o mal são cursos de livre escolha com o mesmo objetivo, fazer evoluir. Com a imaturidade, nossas escolhas são quase 10 de 10 no curso do mal, pois nosso ego, vaidade e orgulho são latentes e o mínimo descontentamento nos causa fúria. Com o passar do tempo, colhendo, experimentando o retorno de nossas criações livres, observamos que não é bom, e de 10 escolhemos 5 no curso do mal, e nosso descontentamento ainda é grande. Em outra oportunidade, ainda que escolhendo 10 de 10 no curso do bem, não nos é possível, pois temos a colheita de nossas plantações, e a morada não é a feliz, é a de expiação e provas. E para que consigamos permanecer no curso do bem, só é possível aceitando o auxílio dos que trabalham no bem, a hierarquia de luz. Mas mesmo no curso do mal, não deixamos de servir a lei, que a todos leva um progresso, porém o fruto é amargo. Com o passar de muito tempo no curso do bem, nos é possível a prática de 10 de 10 no curso do bem, ainda que colhendo insatisfações, compreendemos que gerar dor não nos traz benefício, e no tratamento, ainda que gere dor e o amargo do remédio, só existe benefício. Então compreendemos que os que estão na plantação gozam da vida, gerando dor e sofrimento ao seu semelhante, e os que estão na colheita, ainda que no caminho do bem, sofrem, e o trabalho da hierarquia de luz é em não nos deixar desistir. Por isso, vemos a dificuldade do caminho do bem, pois é impossível passar por ele sem provas, mas todas podem ser superadas, nos trazendo melhoras progressivas. Não desista do caminho do bem, pois somos filhos do amor. Família, não se pode evoluir sem experimentar da vida. Nós compreendemos que a nossa vida é eterna, espiritual, somos espíritos encarnados e é impossível a gente, em uma oportunidade tão pequena diante da existência eterna do nosso espírito, essa evolução, a alcançarmos o objetivo do qual nós fomos criados. Somos semelhantes, porém somos indivíduos únicos, com capacidades únicas, com qualidades únicas. Somos semelhantes, filhos do mesmo Deus, Deus de amor, porém somos indivíduos únicos. E é impossível, se você pegar 300 anos, 500 anos, 1000 anos de existência na matéria, é uma fração de minuto, de segundo, diante da eternidade da nossa vida. E não tem como eu passar por uma experiência de anos, gerando dor e sofrimento, em determinado momento eu querer mudar de curso. Falar, olha, no curso do mal eu me saí muito bem. Eu gerei muita dor, muito sofrimento, então agora me perdoe, eu não quero mais este caminho, eu quero agora o curso do bem, eu quero caminhar no bem,
observando as leis divinas. E então tudo aquilo que eu criei foi esquecido, abandonado, e então eu vou seguir livre no meu processo de aprendizado do bem, criando algo bom e colhendo algo bom. Se eu quero que a lei de merecimento, a lei de causa e efeito, faça-se valer eu caminhando no bem, eu não posso inutilizá-la no caminho do mal. Pois nós somos duais e a lei rege o todo, não é segundo a nossa vontade. Então nós compreendemos com uma certa facilidade que nós somos livres de escolha, porém somos aprendizes, somos falhos. Nós de fato não compreendemos o alcance e a capacidade do nosso espírito, da nossa paternidade. Nós não compreendemos isso. Então, como uma criança que se descontenta com um brinquedo que não alcançou os objetivos dela, ela quer quebrar e o seu grito é válido. A insatisfação dela é válida, ela não quer saber o que ela está produzindo de ruim, ainda que batendo no amiguinho. Ela só está colocando para fora a sua insatisfação. E é assim com todos os seres. Todos temos o mesmo ponto de partida, porque Deus é justo e é bom e não existe prediletos, né? Não existe isso. Então todos temos o mesmo ponto de partida. Se nós compreendemos a progressão dos mundos, a evolução, nós já sabemos que antes de um planeta, uma morada, uma parada de evolução, de expiações e provas, existe uma outra que a antecede, que é a primitiva. Então nós não podemos, compreendendo a reencarnação, a pré-existência do espírito, a existência eterna do nosso espírito, nós não precisamos ser muito inteligentes para saber que esta não é nossa primeira oportunidade de vida terrena. Nós já passamos por algo primitivo. Por quanto tempo nós não sabemos, mas todos nós que nos encontramos aqui já passamos por elas. Já passamos por ela. Quanto tempo a gente perdurou nesse curso, a gente não sabe. A gente não tem como saber. Mas não é a primeira vez que nós nos encontramos aqui. E aí, se a gente prestar atenção um pouquinho mais, nós compreendemos o que a espiritualidade está dizendo no globo inteiro, em todas as vertentes espirituais, a mesma linguagem e a mesma fala. Estamos num processo de transição. A Terra passará então a ser uma morada, uma estação evolutiva de regeneração. Então, pera lá, quanto tempo nós ficamos aqui nesta morada de expiação e prova? Também não temos o controle disso. Nós não temos o alcance disso. Então, de verdade, nós viemos de algo primitivo, passamos em expiação e prova e ainda cá estamos beirando uma transição, lutando para continuar na regeneração, uma mesma liberdade de escolha. Então, é fato que não é a primeira oportunidade de experienciação na matéria que nós estamos tendo. Não é a primeira vez que nós somos convidados ao curso do bem. E nós somos livres para escolher. A ignorância, a imaturidade do espírito, ele quer a satisfação da sua vontade, das suas paixões, então o seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho é latente. Então, ele quer que aquilo seja feito indiferente das consequências, porque ele não tem alcance sobre isso, porque ele ainda é ignorante. Ele ainda acha que ele é por ele e ninguém pode mais do que ele. E com o passar do tempo, na lei do retorno de tudo que a gente cria, nossas criações e plantações são livres de colheita obrigatória, aquela energia, aquela consequência virá para ele. Então ele começa a perceber que não é tão bom assim o que ele produziu. E ainda que com o coração endurecido, vem para a sua expiação, mas já começa a prestar atenção que algumas coisas são desnecessárias, porque a dor dói de verdade. Não há limite para o amor e não há limite para a dor. Então, já começa a receber as consequências
de suas ações, mas ainda assim pagando um boleto gerando outro, com a sua insatisfação de não alcançar a felicidade num planeta que esta não é a condição, ainda gera dor. Com o passar de muito tempo, eu não estou falando isso de uma existência, de uma oportunidade encarnatória, a gente está falando de ciclos evolutivos inteiros, que cada um é único. Não progredimos iguais, né? Cada um escolhe quanto tempo vai ficar naquela série lá, é livre, de acordo com o seu comprometimento. Então, em outra oportunidade, ele fala, já não dá mais. Eu tenho agora aqui, a capivara já está grande, já não cabe na sala o que eu tenho que responder, o que eu tenho que reequilibrar, o que eu tenho que reorganizar, né? Dar sentido. Então eu não quero mais. Então agora eu quero estudar, eu quero o auxílio de Deus, da espiritualidade, para que eu possa então evoluir, me corrigir, progredir e produzir algo bom. Então a gente vem no curso 10 de 10 do amor. Nós vemos no curso do bem, somos convidados e amparados pela espiritualidade de luz, porém nos é impossível vir livres, porque a questão não é de perdão, para que seja esquecido o mal que você fez. Não é assim que funciona. Nós somos obrigados a responder sobre nossas criações. Então a gente vem de livre escolha, por incrível que pareça, escolhendo algumas provas a serem superadas, das quais nós temos a capacidade de superá-las, senão a encarnação não teria sentido algum. Nós não viemos à experiência da vida material para ser punidos, para ser castigados. Nós viemos para superar os nossos limites e readquirir equilíbrio. É isso, aprender quem somos e melhorar as nossas vibrações, nos conhecendo mais e progredir. Então ninguém vem aqui só para ser castigado. Então viemos a essa morada, a nossa escolha é do caminho do bem. Agora eu quero observar as leis divinas, eu já aceito o amparo da espiritualidade de luz, sei que ninguém pode mais é do que Deus e não é do que eu. O universo não está a seguir as minhas ordens, segundo as minhas vontades, segundo as minhas paixões, o meu ego e meu orgulho. Eu sou um grão de areia, mas sou um grão de areia importante, que constitui continentes, né? Assim que se formam as formigas. Então a gente vem para essa oportunidade e aí a gente olha para o lado. A gente olha para o lado porque essa terra não é de felicidade, ela continua de expiação e prova, e a gente começa a nos deparar com grandes dificuldades. Das provas que escolhemos, algumas colheitas, algumas expiações necessárias para a nossa evolução. A gente olha ao lado e vê aquele que está gerando dor e sofrimento, que é uma pessoa que está no curso do mal bem empenhada, bem dedicada, bem comprometida, e ela gera dor, gera sofrimento aos seus semelhantes e goza da vida. Ela tem prosperidade financeira, ela tem saúde, sua vida só progride e a dor, ela só espalha a dor. E a gente não compreende, a gente compreende sim, a gente não quer aceitar. Ela está na plantação, ela está no curso 10 de 10 do mal e está ali determinada, né? Está ali determinada, competente. E nós que já passamos nesse curso, que já experimentamos esta vida, estamos no curso do bem. 5 de 10 do bem. Então, ainda que eu escolha o caminho do bem, eu tenho algumas reparações a serem feitas, algumas dívidas a serem quitadas. Então a vida me pesa, porque eu escolho, eu produzo o bem, e eu colho provas difíceis demais. Eita, Deus injusto, não? Eita, Deus injusto, o umbigo do mundo. Aceita quem você é, aonde você está e a escolha que você fez. Ninguém chega à maturidade sem passar pela infância. É impossível isso. Ninguém pula etapa, ninguém pula ciclos, ninguém pula série. Só se a gente desenhar, só se a espiritualidade desenhar para a gente compreender mais do que isso. Entender e aceitar isso. Porque é difícil. Compreender, a gente compreende, a gente só não quer aceitar. Então é mais do que natural
escolhendo o caminho do bem, a reparação. E então a vida não é de felicidade não, né? As pessoas estão sonhando aí com a nova oportunidade de regeneração, achando que o paraíso celeste não é reparação, regeneração é curar feridas. E aí a gente compreende que gerar dor é algo que só tem algo ruim. Você está produzindo algo ruim ali, né? A reparação, a regeneração é o tratamento. E o tratamento só tem bom. Ele só vai gerar algo bom. Porém, arrancar a casca da ferida para aquela cicatriz gera dor. O remédio é amargo. A injeção é dolorida. Vai te causar algumas reações. Mas este processo de dor, a consequência dele só tem benefícios. E é isso que a gente não aceita. E é esse o processo que nós, depois de algum tempo, sendo teimosos, mimados, porque somos filhos de um Deus tão grande, tão poderoso, não poderia ser diferente. Só que somos inconsequentes, não queremos aceitar o tratamento. Não queremos aceitar que, ainda escolhendo o caminho do bem, ainda que buscando nos tratar, a gente passe por coisas doloridas, por provas difíceis, que parece que a vida não sorri para mim. E o outro que está gerando dor, tudo que eu queria ter ele tem. Esqueceu que você já passou por ali. Você esqueceu quem você é. Você esqueceu o que você fez. Mas quando a gente cria algo, ninguém tem que anotar para que seja lembrada a lei de que é você que criou. Não é assim que funciona. É atrelado ao nosso espírito. E isso é nosso, é parte nossa. Então fica-nos claro que é impossível a evolução sem a experimentação da prática. Tem um caminho bom. Escolhendo o caminho do bem, depois de muito tempo, 5 de 10 nas escolhas do caminho do bem, ainda assim, que não há mais expiações a serem passadas, somente as provas, porque nosso progresso é eterno, rumo à perfeição é eterna, ela não vai ter fim. Nós temos duas escolhas. Escolher passar pelas nossas provas, escolhidas e merecidas por nós, reclamando, pagando um boleto gerando outro, não aceitando a criação do que nós produzimos, ou aceitar este processo e se ocupar as mãos no caminho do bem. Aí então fica-nos claro a aula da espiritualidade quando nos diz: quando a lei divina nos visita, nos trazendo o merecimento de algo ruim e nos encontra com as mãos ocupadas no bem, ela retorna, porque só há um processo de aliviar o nosso sofrimento, que nos é merecido: a caridade, o doar-se, o se colocar no caminho do bem, primeiro na teoria para que a gente se esclareça quanto quem somos e a responsabilidade que temos, e depois a prática no doar-se, quando nós estamos movimentando a energia do bem na doação de nós mesmos, do que nós possuímos, ainda que passando por provas, ainda que passando por expiações, a lei divina nos trazendo a paga, assim, retorna. Então nosso progresso se dá melhor, tem menos peso. Caso contrário, ninguém é obrigado a nada, somos seres livres, ninguém é obrigado a nada, essa colheita vem para nos pesar a mão. Mas lembre-se, nenhuma prova vem para nos punir, nenhuma prova vem para nos eliminar, porque senão não teria sentido essa morada, não teria sentido essa escola. Eu entrar num curso do qual não fui preparado, que é certo a repetência, é certa a repetência, não teria sentido algum. No entanto que, até mesmo aquele que você declara como inimigo do bem, ele também é amparado.
ele também é assistido, mas a escolha é livre. O que nós fazemos? Estamos caminhando no bem com tanta teoria, porque precisa de muita teoria para a gente começar a relembrar, para a gente aprender de fato, para que um dia a gente consiga praticar. A teoria sempre vai ser maior do que a nossa prática, né? Infelizmente é assim que é a verdade. Ninguém está aqui para mentir, para mentiroso, né? Nós sabemos muito mais do que fazemos, né? Nós sabemos o que precisamos fazer? Sabemos. E o que nós fazemos, nós não queremos, nós não aceitamos. Mas é este o processo. Nós somos amparados pela espiritualidade de luz. Nós adentramos no caminho do bem, do melhoramento moral, da reforma íntima, através da nossa sagrada Umbanda. Certo. O que é esperado de nós é andar de mãos dadas com a equipe do bem. Certo. E o que nós fazemos? O que nós fazemos? Nós tomamos os pés pelas mãos, não aceitamos os nossos processos, queremos agir por conta própria e a espiritualidade não tem acesso ao que nos é melhor. E aí a culpa é da espiritualidade, a culpa é dela, que me abandonou, que me largou, que não me orientou. Não, nós somos inconsequentes, nós fazemos escolhas livres. Ou você bem entende o que você está passando, por isso que eu falo e aconselho demais a leitura, para que você compreenda o processo que você está passando, que ninguém está te castigando não. Você não é o umbigo do mundo que o demônio mirou você e falou, ô luz divina, vou castigar você. Não é assim não. Você escolheu esse processo. Você escolheu ontem. Você escolhe hoje. E você colhe amanhã. Nós temos 24 horas de vida. Nós temos o presente da vida, que é o agora. E nós temos a mesma oportunidade todos os dias. Ninguém entra no paraíso sem aceitar o teu inferno. Somos duais. Mas este inferno é para ser poderoso e firme, mas como defesa e guardião. Não existe templo sem segurança, seja qual for a religião. Não é assim? Não existe. Não existe, família. Todo bem tem a proteção. E essa proteção é de acordo com o ataque. Não é assim? A defesa é de acordo com o ataque. Então, o guardião da porteira tem que ser forte. Porque se o ataque for forte e ele for mais ou menos for fraco, a porteira vai ser aberta. Então, não é assim. Nós temos que aceitar quem somos. Mas o que nós fazemos? Nós olhamos e identificamos alguém julgando que essa pessoa é 10 de 10 de ruim, do mal, não aceitamos que é de mesma equivalência o seu lado positivo. Nós olhamos para os seus defeitos e não aceitamos as suas qualidades. E de mesmo modo, quando a gente encontra com alguém que é muito bom, que é muito amoroso, que é caridoso, que tem fé, que é determinado no caminho do bem, nós não aceitamos que essa pessoa tem tudo isso de ruim dentro dela. Nós não aceitamos, é impossível. Essa pessoa, ela é muito calma, muito mansa, muito pacífica, não tem como ela ser de mesma equivalência no ruim. No ruim ela vai matar, ela mata qualquer um. E é assim, nós somos duais. A escolha é de acordo com o nosso aprendizado, com a nossa maturidade. Então não tem como cobrar, por isso que não existe culpa no processo evolutivo e não há limite para encarnação. Não há limite de tempo que você fica nessa série. Não existe como, porque nós somos seres únicos e livres de escolhas. Conforme o tempo vai castigando, a gente já não aguenta mais, vê todo o grupo se adiantar, a gente fica sozinho e sempre é a mesma conversa daquele que vem pela primeira vez, você já está ali pela 13ª, você não aguenta mais, fala, não, deixa eu me dedicar um pouquinho mais aqui para sair dessa sala, porque eu não aguento mais essa série aqui. Escutar a mesma coisa, de novo a mesma coisa, de novo a mesma coisa, se torna um castigo. Daí sim, a vida corpórea se torna um castigo, porque a gente é repetente. Não é porque Deus castiga a gente, né? Então fica-nos claro com este capítulo que não existe a possibilidade evolutiva sem viver, sem experienciar aquilo que nós chamamos como vida corpórea, a vida terrena, a encarnação. Então é por isso que toda vez que a gente volta a esta morada, voltamos mais esclarecidos, ainda que nós estávamos matriculados no curso do mal, 10 de 10, esforçado e dedicado. Não é assim? É o que nós enxergamos hoje na espiritualidade. Os guias que trabalham no caminho, os guias de luz, são dedicados, comprometidos e não falham. Não é assim? E de mesmo modo, os obsessores, as falanges negativas,
Os seres que se encontram perdidos com o coração endurecido. São determinados, são disciplinados, são comprometidos e também respeitam a sua hierarquia. É assim de mesmo modo. E nós encarnados não identificamos, nem mesmo nossa hierarquia carnal. Nós não identificamos que nós produzimos e nós escolhemos vir essa oportunidade de vida nessa constelação familiar, neste agrupamento de pessoas escolhidos com a oportunidade de reparação, colocar respeito aonde um dia nunca houve amor, e nós não aceitamos a hierarquia espiritual. Isso nos deixa claro o degrau evolutivo a qual pertencemos. Quanto mais rude, quanto mais orgulhoso, quanto mais vaidoso, quanto mais arrogante, quanto mais se achar melhor que o outro, mais inferior é a sua evolução. Porque a sabedoria não é conhecimento e ela só se dá com muito tempo. De aprender e aprender, de colher e colher, a gente chega a uma certa maturidade e começa a compreender de uma maneira mais fácil e mais simples o que são as primeiras coisas, o que é a lei divina e quem sou eu nesta oportunidade de vida que é eterna, de tantas moradas que existe, de infinidade de espíritos encarnados e encarnados, e a gente começa a respeitar mais o outro, porque nós não sabemos nem quem somos. Quem dirá a espiritualidade que nos acompanha, que dá o nome de sua falange, a gente nem sonha com quem está falando, e quem dirá ao nosso semelhante irmão em humanidade que está encarnado conosco. Nós também não temos o alcance de quem são, e se estão passando por essa prova, era o tempo do Mestre Jesus, alguém olhando ele, falando que ele era um andarilho, chinelinha de couro, veste longa da época, era um judeu, ninguém dava nada por ele. Mas se ele fosse alguém importante, um espírito evoluído,